Uniclac. Olá, meus queridos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar da justiça da infância e da adolescência. Perfeito? Veja que o ECA, ele traz regramentos específicos para o funcionamento da justiça sob o ponto de vista da proteção integral da criança e do adolescente. E é exatamente isso que é tratado pelo artigo 145 do ECA. Veja, os estados e DF poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. E aí, o que acontece? Claro, o próprio ECA também traz as questões relacionadas sobre a competência para que se processe e julgue as situações que envolvam crianças e adolescentes, seja em razão da prática de ato infracional, que a gente vai ver depois, seja em razão da situação de risco. Perfeito? Então, veja, o nosso artigo que trata sobre isso é o artigo 147. Portanto, a competência ela é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. Inciso 2º, pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Então, por exemplo, suponhamos que você cuida de uma criança de fato. Você não é o pai biológico dessa criança, mas você cuida dessa criança como se pai fosse. O pai biológico, você não sabe onde está. A mãe biológica, muito menos você sabe. Sabe, na verdade, que essa mãe biológica estaria morando ali numa cidade vizinha da sua, mas somente rumores. Você não tem um conhecimento exato do endereço dessa mãe biológica. Mas você precisa regularizar essa situação de fato. E você já sabe que a medida cabível é o pedido de guarda. Onde é que isso vai ser processado? Onde você está com a criança ou tem que ser proposto onde você sabe que mora a mãe? Veja, nesse caso, a competência ela é determinada pelos domicílios dos pais ou dos responsáveis. Agora, professora, a mãe está em local incerto e não sabido. O pai biológico também. Onde será a justiça competente? No local em que essa criança está sendo cuidada, tá? Agora, quando se tratar de ato infracional, análogo a crime, o que a gente vai ter? A competência ela é determinada pelo lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Agora, muitas vezes, o que acontece? Você tem um juízo que é estabelecido pelo domicílio dos pais ou responsável, mas essa criança ela não está naquela localidade. Ela está em outra cidade. Como que vai funcionar nesse caso? Bom, nesse caso, se você tiver determinação de medidas protetivas, como que vai funcionar? Pode haver a delegação para a autoridade vizinha para que ela possa executar essa medida protetiva. Então, exemplo, a criança ela está em uma situação de risco em uma cidade A. Mas a cidade A, ela não tem lar da criança. Não tem, e não tem ninguém da família extensa para essa criança ficar. Para essa criança ser colocada, não se sabe nada sobre a família extensa dessa criança. Como fazer? Bom, então a única medida é o encaminhamento para o lar da criança. Mas na cidade A não tem. E aí, como que vai ficar? Bom, o juiz ele vai decidir e vai realizar a delegação para a comarca em que tem o lar da criança para que lá sejam cuidadas das questões relativas ao encaminhamento dessa criança ou do adolescente, tá? Agora, quando eu tenho uma infração que é cometida através de transmissão de rádio, de televisão, que atinja mais de uma comarca, é competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede da emissora de TV ou da rede.
E a sentença, ela vai atingir todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Então, eu tenho uma propaganda vexatória que envolve uma criança. Quem é o juízo que vai determinar a retirada de circulação dessa propaganda, que é transmitida, por exemplo, pela TV? Bom, na sede em que fica essa TV. Saiu a decisão judicial lá, todos os locais que retransmitem esse sinal, eles vão ter que acatar ao teor dessa decisão. Perfeito? Então, veja que, em regra, a competência ela é determinada pelo local do domicílio dos pais ou dos responsáveis. Na falta disso, vai ser o local em que a criança ou adolescente se encontrem. Quando, por outro lado, se tratar de ato infracional, a competência é fixada pelo local da ação ou da omissão, respeitadas as regras de conexão, continência e prevenção que nós já vimos. Agora, se se tratar de medida socioeducativa, onde que vai ser competente? O lugar da residência dos pais ou responsáveis ou do local em que estiver a entidade que vai abrigar essa criança e adolescente. Perfeito? Então, é exatamente aquilo que nós conversamos. E, para finalizar essa primeira parte, infração cometida por rádio e TV, da sede da emissora ou da rede. E se ela atingir mais de uma comarca, essa sentença vai valer para todas as comarcas. Perfeito? A questão da competência exclusiva para o processo de julgamento das situações que envolvam criança e adolescente, seja em situação de risco, seja pela prática de ato infracional, estão exclusivamente tratadas no ECA. Perfeito? Então, veja, conhecer de representações promovidas pelo MP para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, com aplicação da medida cabível, depois nós vamos estudar. Conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo, a gente também vai ver. Essas são todas competências exclusivas, trazidas e tratadas somente no ECA, perfeito? Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes, adoção de criança e adolescente, se for adoção de adulto, será uma vara da família, perfeito? O que mais? Conhecer de ação civil, fundamentada em interesse individual, difuso ou coletivo de criança ou adolescente. Conhecer de ação decorrente de irregularidades em entidades de atendimento, com a aplicação das medidas cabíveis, e aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança e adolescente. Qualquer caso encaminhado pelo Conselho Tutelar, com a aplicação da respectiva medida, também vai ser apreciada e processada na vara da infância e da juventude. Agora, gente, nós temos uma situação aqui muito peculiar, que é denominada de competência concorrente, em que nós teríamos dois juízos para apreciar determinada situação, que seria o juízo da vara da infância e da juventude, que é o objeto do nosso estudo de hoje, e também a vara da família, tá? Isso é muito controvertido, mas eu trouxe essa situação aqui para vocês, tá? Então, como que funcionaria essa questão da competência concorrente? Seria da seguinte forma, tá? Se a criança ou adolescente estiver em situação de risco, quem vai julgar é a vara especializada. Agora, se essa criança e adolescente não estiver em situação de risco, não estiver maltratada, não estiver mal cuidada, a vara competente seria da família, tá? Então, seriam várias distintas, dependendo da situação de risco dessa criança ou desse adolescente, tá? Veja, em verdade, isso não pode ser chamado de competência concorrente, porque você tem a hipótese somente para aquele caso. Então, criança em situação de risco, só vara da infância. Competência concorrente é quando você pode tratar do mesmo fato em dois juízos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de risco, tanto faz família ou vara da família ou vara da infância e da juventude, estaria ok. Isso é uma competência concorrente. Mas veja que a rigor não é.
Por quê? Se a criança ou adolescente estiver em situação de risco, só na vara da infância e da juventude, mas prova CESP, eles colocam isso que nós estamos conversando como competência concorrente. Então, por isso que eu trouxe esse detalhe para vocês. Perfeito? Então, diante disso, diante desse posicionamento, o juízo da infância e da juventude seria competente para julgar os seguintes casos: guarda e tutela, ação de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda, suprir a capacidade ou consentimento para o casamento. Que mais? Conhecer de pedidos baseados na discordância paterna ou materna em razão do exercício do poder familiar, conceder a emancipação, designar curador especial em caso de apresentação de queixa ou representação ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesse da criança ou do adolescente, conhecer de ações de alimentos e determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento de registro de nascimento e óbito da criança ou do adolescente. Tudo o que envolver, fora essas hipóteses, crianças e adolescentes, de acordo com a doutrina, seria de competência da vara da família. O que não está nesse rol iria para outra vara, que é uma vara especializada, que também trata somente de questões familiares. Então, muito cuidado com esse detalhe, especialmente se for prova CESP. Perfeito? Agora, com relação à competência para expedição de alvarás de funcionamento nos locais para recebimento de crianças ou adolescentes e também portarias, quem vai decidir sobre isso é o juiz da vara da infância e da juventude, tá? Então, veja que é o juiz dessa vara especializada que vai determinar assim, tem esse show aqui. Bom, esse show o adolescente pode participar. Ou não, é vedada a participação de criança ou adolescente. Ou tem uma festa. Nessa festa, a adolescente não pode frequentar. Então, o juiz especializado é que vai conceder essas portarias ou esses alvarás de funcionamento. Perfeito? E aí a gente tem, trazido pelo próprio ECA, as situações, né, as espécies de portaria que o juiz ele vai poder dar. Então, são elas: portaria para entrada e permanência de criança ou adolescente em estádio, ginásio, campo desportivo, bailes e promoções dançantes, boates, casa que explore diversão eletrônica, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e de TV. Já, por outro lado, os alvarás, o ECA trabalha com duas modalidades, que é espetáculos públicos e seus ensaios e concursos de beleza, tá? Então, veja que o ECA, ele traz a competência, a necessidade de uma especialização da justiça para tratar dos interesses das crianças e adolescentes e traz também a competência sobre quem é que vai processar e julgar as causas. Agora, só para recapitular, porque isso é muito importante, tá? O que nós estudamos sobre a competência, esse rol que eu trouxe para vocês, é justamente o indicativo para que essas situações sejam processadas na vara especializada. Diga-se de passagem, da infância e da juventude. Qualquer outra situação que envolva criança e adolescente, mas que não esteja nesse rol, vai para a vara da família. Exemplo. Separação cumulada com pedido de guarda. Onde que isso vai ser resolvido? Vara da família? Veja que não vai haver uma separação. A questão da guarda vai para a vara da infância, a questão da separação vai para a vara da família. Não, é tudo tratado na vara da família. Então, ainda que se trate de questões relacionadas à criança ou adolescente, se não estiver no rol que eu trouxe para vocês, não será competência da justiça especializada. Tudo bem? Portanto, com essas considerações, nós encerramos o estudo das questões referentes à justiça da infância. Até a próxima. Clique like.